Fazer psicoterapia. Para que fazer psicoterapia? Será que é coisa de maluco? Todo mundo precisa? Ai, será que demora muito tempo? Eu ouço tantos questionamentos sobre psicoterapia. As pessoas falam que devem ficar dependentes, que não vão fazer por causa disso. Mas, eu te garanto que é um processo de autotransformação. Para me ajudar a falar sobre isso, mas antes de eu apresentá-las, deixa eu me apresentar, né? Eu sou a Deise Carvalho, psicóloga, consteladora, idealizadora do Formento e criadora da Terapia para a Vida. Então, hoje, para me ajudar a conversar com vocês sobre psicoterapia, para que fazer isso, eu estou com duas experientes profissionais. A Cristiane Honório, psicóloga clínica e consteladora, e a Aline Neves, psicóloga clínica e consteladora. Então, como é isso para vocês? As pessoas, quando chegam no consultório, elas já chegam disponíveis, elas ficam com muito medo de saber como é a psicoterapia. Como é isso, Cristiane? Me conta um pouquinho. É um prazer estar aqui hoje, falar um pouquinho sobre esse tema tão importante e tanto que eu escolhi servir a vida dessa forma, sendo psicoterapeuta, psicóloga, consteladora. E hoje eu venho aqui falar um pouquinho assim sobre esse tema, me traz muita alegria. Geralmente, né, as pessoas podem buscar o processo de terapia por várias maneiras, né, ou em várias situações da vida. Uhum. Por quê? Porque é inevitável a gente passar pela vida e não ter algum desconforto. A gente tem uma ilusão, né, Cristiane, de que assim, até, a gente tem a ilusão, até quando as pessoas buscam a terapia, elas buscam com a ilusão que depois que fizer terapia, nunca mais elas vão ter um problema. Nunca mais vai ter conflito. Pelo contrário, né? A gente vai para a psicoterapia para que a gente consiga administrar, ou melhor, ficar bem com esses desconfortos, não é isso? Sim. E nós, como assim, profissional da saúde mental, nós somos, né, os profissionais que cuidam da saúde da mente, né, dos pensamentos, das emoções, dos comportamentos. Então, assim, a pessoa pode buscar a psicoterapia diante de alguma perda, diante de algum luto, diante de alguma situação desconfortável no trabalho, em relacionamentos, em busca de se conhecer, né? O autoconhecimento, hoje em dia as pessoas buscam muito estar se autoconhecendo, buscando a saúde mental, não só física, né? Então, a gente percebe que o processo de psicoterapia, várias pessoas podem se beneficiar dele, inclusive crianças, adolescentes, adultos, jovens. Não, que ótima explicação, né, Aline? Acho que não vai sobrar Toda mais nada ampla. para a gente conversar aqui hoje. Mas me conta um pouquinho, Aline. E para você, quando você tem, dentro da sua experiência terapêutica na clínica, o que você percebe dos clientes? Que tipo de resistência, medo ou fantasia que eles chegam para o atendimento? O que você percebe? Então, o que eu percebo é que todos chegam muito resistentes, por mais que seja uma escolha, mas existe uma resistência de ser vistos. Uhum. Então, chega muito no vitimismo, a culpa é do outro, como se quisesse ser vendida uma história ali. E quer que a gente salve, né? Exatamente, quer nos colocar no lugar de salvadores. Isso. Pensando naquela técnica do triângulo dramático, que Aham. a gente fez uma adaptação para a terapia para a vida do perseguidor, vítima e salvador, eles querem nos colocar nesse lugar de salvador. As outras pessoas da vida deles, seja esposa, esposo, filho, são os perseguidores, Sim, né? O chefe, e a gente entra no lugar de salvador. com certeza. Aí precisa ter, né, uma amorosidade para colocar toda essa responsabilidade no adulto, na própria pessoa. E aí, para isso, a gente não pode entrar nesse lugar de salvador. Isso é muito interessante, porque é bom a gente falar disso, né? Porque aqui a gente não vai contar quantos anos de experiência todo mundo, porque senão a gente entrega a idade, né? Mas com certeza
nesse vídeo, nesse podcast, vai ter vários psicólogos e terapeutas começando o processo de trabalho. Então, isso que você falou é muito interessante, Aline, porque você diz assim, ó, porque nós somos convidados o tempo todo para jogar. Nós Sim. somos convidados o tempo todo para salvar, né? Então, se a gente, enquanto psicólogo ou terapeuta, não estiver atento a esse jogo, a gente vai entrar num processo que não é bom nem para o cliente e nem para a gente. Nesse aspecto, Cristiane, você acha que o autodesenvolvimento do próprio psicólogo ajuda a ele não entrar no jogo? Como é que você percebe que... Porque, às vezes, a gente acha que psicólogo não precisa de terapia. Todo mundo faz terapia, né? Então, como que você percebe isso no trabalho do próprio psicólogo, o seu próprio trabalho de autoconhecimento? A postura do profissional, ela é muito importante, né, diante de um processo de psicoterapia. É importantíssimo também se fazer um contrato com, né, o paciente ou o cliente, onde a responsabilidade do processo, né, o contrato se dá entre 2 adultos, né, e o adulto, sendo 50%, né, da responsabilidade do processo do terapeuta e 50% do cliente. Essa questão do próprio, né, do autoconhecimento do terapeuta é muito importante. Eu falo assim que o profissional ele precisa de 3 tripés, vamos dizer, Uhum. né, que é a própria psicoterapia pessoal, né, a supervisão e o estudo. Então, assim, um bom profissional ele está alinhado nesse tripé, né, de E esse tripé é o supervisão, formento, né? Se a gente pensar, exatamente, né? Que ótimo. né, que ele, né, o formento ele é né, uma formação e uma mentoria onde tem supervisão, tem estudo e tem os grupos de terapia, psicoterapia em si, né? Ótimo. Quando você vê isso, Aline, do processo do próprio terapeuta, né, do psicólogo, eh, talvez também tenha um lugar da autoconfiança, né? Como a gente pode olhar para o nosso produto, né? Como é que você me contaria um pouquinho sobre isso, sobre o psicólogo, a psicoterapia e o produto que ele oferece? Uhum. Muitas vezes as pessoas confundem, né, o psicólogo com o produto dele. Mas a Uhum, psicoterapia é o produto. uhum. E para a gente oferecer um bom produto, a gente precisa ter experimentado, né? Ah, que legal, isso Passar mesmo. pela terapia, fazer essas formações que nos amplia como profissionais e que também nos levam para esse lugar de autoconhecimento, de enxergar as nossas dificuldades, as nossas sombras. Então, lidando com isso é que a gente consegue oferecer um bom produto. Seria bem aquela frase, né? Tem uma frase que eu gosto, que ninguém leva ninguém onde não chegou. Não mesmo. Então, a gente precisa, enquanto profissional, pensando naquele conceito que a gente gosta de máscara, sombra e essência, a gente também precisa ter enfrentado as nossas sombras. E quando os clientes chegam no nosso consultório, eles normalmente chegam com as máscaras, né, Cris? Sim. Né? Conta um pouquinho para a gente como você vê essas máscaras dos clientes e explica para as pessoas o que seriam essas máscaras. As máscaras, né, são tudo aquilo que a pessoa quer esconder, né? São crenças, valores, julgamentos. E muitas vezes essas máscaras servem como estratégia de sobrevivência para a pessoa, Ela né? se disfarça, né? Ela Exatamente. esconde a sombra dela, Isso. né? E ela apresenta um personagem para a gente. Para ser aceito, Exatamente. para ser amado. Aí chega lá em você, né, Aline, e fala assim: não, porque foi meu pai, a minha mãe, a culpa de todo mundo, ou é a forte, ou a que resolve tudo. E aí faz parte do seu trabalho ajudar ele a ir para a sombra. E por isso é tão difícil. Porque tirar a máscara e olhar para a sombra é algo dolorido. Uhum. E o terapeuta, o psicólogo, está aí para fazer esse trabalho de forma respeitosa, amorosa, para que não seja tão dolorido. E por que que é tão dolorido? Porque a gente vê dores muito profundas, né? Que é difícil de encarar. Né? Porque, na verdade, assim eu penso, né? A gente está sempre fugindo da gente mesmo, né? Sim. Eu falo que é igual um cachorro correndo atrás do próprio rabo, né? Porque doeu em algum momento. Todos nós tivemos dores. E em algum momento doeu.
Aí a gente foi e fez estratégias de sobrevivência, né? Às vezes ser a vítima, às vezes ser forte, às vezes dar conta de tudo. E nessa estratégia de sobrevivência, a gente criou a nossa máscara. Criando a nossa máscara, a gente se relaciona assim no mundo. Só que dá dor. Aí eu vou para um psicólogo ou para uma psicóloga e eu tenho que enfrentar a minha sombra, as minhas dores. E aí o medo é de voltar naquela dor original. E ficar sozinho. Exatamente. E ninguém me amar. Isso. Não se Porque aceita. a máscara entrou nesse lugar, né? De Exato. proteção. Exatamente. Então, isso é legal quando a gente está falando isso da psicoterapia, porque quem pode estar nos ouvindo e pode pensar assim, da estratégia de sobrevivência, e olhar para isso com mais amorosidade, porque normalmente a gente entra com julgamento. E como é que é isso do julgamento na psicoterapia, Cristiane? Como é que você enxerga o lugar do psicólogo e o julgamento? A gente julga, a gente não julga? Como que a gente trabalha isso dentro do processo psicoterapêutico? Ó, eu falo muito que fazer, né, psicoterapia é um ato de coragem, justamente por isso, né? No sentido de estar ali com alguém, né, onde você vai entrar em contato com as suas sombras, né? Você vai com a máscara, mas o que vai estar desnudando ali naquele momento é as suas sombras. Então, o profissional, ele precisa muito de um olhar respeitoso, cuidadoso, onde que há permissão para a pessoa, né, ter um espaço de julgamento, de escuta, né, sem realmente a questão do julgamento. Eu acredito assim, é importante o nosso processo de desenvolvimento e autoconhecimento justamente para a gente trabalhar os nossos julgamentos, as nossas crenças como, né, psicólogo, como terapeuta, porque nós somos humanos, né? Isso é fantástico o que você está falando. Porque se eu não me autoconheço, se eu também não entro em contato com a minha sombra, eu julgo o outro, Sim, né? Mas se eu entro em contato com as minhas dores, não é que eu preciso ter a mesma dor do meu cliente, mas eu preciso entrar em contato com a minha e falar assim, nossa, como isso é difícil. Porque aí a gente pode acompanhar o nosso cliente com mais amor, com mais respeito, mas deixando que ele resolva, porque a resolução é dele, não é nossa. E isso. sem julgamento, né? Que é o Exatamente. mais importante. Exato. Quando você julga, você perde o processo. Exatamente. E está ali também apoiando o processo que é do outro, né? Então, a gente está ali como apoio, né? No processo de ressignificação da E quando é pessoa. que a pessoa quer que você resolva? Porque a gente fala disso, né? Eu lembro, né, como psicóloga, uma cliente que brincava assim comigo. Mas eu queria a resposta, eu queria que você me dissesse o que eu tenho que fazer. Eu termino ou não termino, caso ou não caso. Então, acontece isso com você também, Cris, assim, das pessoas buscarem e acharem que a gente é quase vidente, né? Sim, sim. E aí é onde que a gente precisa, né, explicar, né? Eu acredito também muito na psicoeducação, de explicar o processo da psicoterapia para o cliente, explicar, né, que o processo é dele, a responsabilidade dele, o que é da minha responsabilidade. E para isso a gente precisa estar bem fortalecida no seu lugar, na sua postura, para realmente não querer salvar, né, o outro, não querer salvar a história do outro e olhar com muito respeito, né, a vida do outro, o tempo do outro, porque em muitos casos o tempo, né, do processo de psicoterapia depende muito de cada um. Então, às vezes, o que é algo fácil para mim, para o outro não é. Então, eu preciso também respeitar o momento de desenvolvimento, de transformação, de desenvolvimento mesmo, de ressignificação da dor do outro. É legal isso que a Cristiane está falando, né, da terapia educativa, né? Eu gosto muito de dizer que a terapia para a vida é uma terapia educativa. Quando você explica para os seus clientes, Aline, quando você vai explicando do processo para eles, você percebe que essa parte cognitiva, vamos pensar assim, né, do pensar, quando ele entra na psicoterapia, isso faz diferença? Como que você percebe isso? Totalmente. Uhum, A parte cognitiva é uma das pás, né, que nós uhum. sempre olhamos, principalmente no curso, que é muito importante. Porque a pessoa entende e depois ela coloca aquilo no sentir.
Uhum, Então, tem coerência. uhum. E eu gosto de usar histórias bem quase infantis para desenhar o que eu quero explicar nesse sentido. Ai, que legal. Como assim? Me conta uma. Ai, vamos pensar numa, me ajuda, Cris. É porque, assim, às vezes, quando você fala da história, Porque depende do que o cliente trouxer, né? E hum, aí, às vezes, você vai explicar para ele algo do papel dele, aí na hora vem a é história. Na hora verdade, né? vem uma história e você cria para colocar aquilo ali bem simples. De Porque uma quanto maneira mais concreta, né? simples, mais ele consegue entender. Eu percebo que os pacientes eles ficam tão regredidos, né, que a gente tem que contar exatamente de Isso. uma maneira bem clara. Quando Uhum. você falou, eu fiquei me lembrando daquela historinha vou contar ela, de para que fazer psicoterapia, porque as pessoas chegam com medo. E eu gosto de contar que fazer psicoterapia é igual aprender a nadar. Essa é uma história Essa, boa. essa é a história boa, né? Só que a gente vai aprender a nadar numa piscina de 12 metros de profundidade. Então, a gente morre de medo porque a gente é profundo. Uhum. Então, qual que é a fantasia que o paciente tem? Que o psicólogo vai empurrá-lo na piscina de uma vez. Ou que a gente vai nadar por ele, né? Colocá-lo nas costas. Exatamente. Então, só que não é isso. No processo psicoterapêutico, eu gosto de brincar que primeiro a gente sente a água, sente, molha o corpinho, depois pega a pranchinha, e aí a gente vai podendo acompanhar o cliente dentro do processo. E aí isso que foi legal que você lembrou dessas metáforas que na psicoterapia ela acontece. E quando faz com adolescente, Aline? Porque a Cristiane falou do contrato de um adulto, né, que é um contrato de duas pontas. Me explica um pouquinho desse contrato e do atendimento com adolescente. Como é que funciona? E Quando, criança, né? eu atendo adolescentes e com adolescentes são 3 pontas, que é o psicólogo, o adolescente e a família, os pais. Então, o contrato inicial, a gente faz primeiro uma sessão com os pais, vê a demanda, depois vê a demanda do adolescente. E não tem como fazer terapia com o adolescente se não tiver a participação dos pais. Por quê? Porque por trás da história do adolescente tem os pais, sempre. Sim. Até do adulto tem, né? Só que o adolescente ainda não tem autonomia. Ele ainda Isso. depende dos pais, né? Muito, muito. E então precisa de ter a participação. E um grande erro é o psicólogo querer se colocar no lugar dos pais, porque tem esse convite tanto da família quanto do adolescente. Então a gente precisa entender qual é o nosso lugar para dar espaço para todos os outros que ali fazem parte daquela história e poder ajudar, né? Servir de espelho para aquela família. E, e não julgar os pais daquela criança ou daquele adolescente, né? Isso. Porque também nós somos convidados, né? A todo momento. E às vezes, porque os pais são humanos, eles fazem de fato coisas inadequadas. Sim. E a gente é convidado o tempo todo a julgá-los, né? Dizer que tá, nossa, mas a mãe fez isso ou o pai fez isso. Então, aprender a estar na sua cadeira de psicólogo, de terapeuta, eu acho que isso é um bom passo também. Isso, é. E tem que usar ferramentas. Adolescente, muitas vezes, não flui assim no conversar. Então, desenhos, alguma atividade, sempre é colocado na terapia de adolescente. Eles são mais sinestésicos, né? Isso. É entender também qual o mundinho deles, né? Sim. Cada adolescente é único. E você adora, né? Adoro. Porque o olho até brilha, né? Ai, adoro, isso é ótimo, isso é bom. E com criança, Cris, e adolescente, como é que funciona? O que que você vê a maior facilidade e a maior dificuldade nesse tipo de atendimento psicoterapêutico? É, igual a Aline falou, né? É importantíssimo realmente a presença dos responsáveis no processo, né? É, com criança, o trabalho é muito voltado para a ludoterapia, né? Através do brincar, do desenho. A criança pode estar expressando o que ela está sentindo ou expressando que o contexto, o meio dela está, né? Eu falo muito que criança é como se fosse uma esponjinha que a gente mergulha num copo d'água, ela absorve tudo que está em torno dela, do ambiente, e ao mesmo tempo é igual um cristalzinho que ele, né, reflete tudo que também está ao seu entorno. Então, assim, é importantíssima a presença da família,
principalmente, né, os pais, A orientação de pais, né? orientação de pais, né, os pais estarem presentes, estarem envolvidos no processo, né, que eu acredito que acaba que se estende para uma terapia familiar. É isso que eu ia falar, né? Eu acho que tanto o atendimento das crianças quanto o atendimento dos adolescentes, eu acho que é interessante as pessoas terem uma perspectiva que é um trabalho sistêmico, Sim. né? Muitas vezes é importante que os pais busquem o seu próprio processo terapêutico, né? Eu não atendo mais criança e adolescente há muitos anos, mas eu tenho uma história muito interessante. Uma época, há muitos anos atrás, eu atendia uma menininha que tinha algumas questões com a sexualidade e uma das tarefas era tirá-la da cama da mãe, que era divorciada. Aí um dia a menininha entrou na terapia e falou assim para mim, tia, porque eles costumam nos chamar de tia, né, quando é criança. Minha mãe pode entrar? Aí eu falei assim, pode. Eu pensei em algo. Aí ela sentou no meio dos brinquedos da ludoterapia e falou assim, tia, você pode explicar para minha mãe por que eu não posso dormir na cama dela? Sim. Era uma demanda da mãe. Exatamente. A criança saía, mas A a mãe mãe buscava. buscava. Sim. Então, é muito interessante. Eu adoro esse caso, porque é um caso bonito que tinha uma dor daquela mãe. Então, aquela mãe precisava cuidar daquela dor. Aquela criança servia como essa esponjinha que você está falando, né? De absorver e estar a serviço da dor da mãe para cuidar da dor daquela mãe. E aquela criança não queria mais. Mas a mãe ou o pai, para isso, ele precisa também poder olhar para suas próprias dores, né? E colocar o filho no lugar de filho. Uhum. Que Mas, muitas vezes tem essas trocas também, né? mas você percebe se os pais ficam disponíveis para o processo terapêutico quando eles levam os filhos, ou eles, às vezes, levam os filhos para que o psicólogo resolva o problema? Na maioria das vezes, para que resolva o problema. A minha percepção é essa. Uhum. E é por isso que a gente precisa ter todo um cuidado de colocar essa responsabilidade para eles e não assumir esse lugar de tomar conta daquela situação. Muitas vezes a demanda nem é em prol do adolescente, mas em prol de uma situação que acontece na família. Por exemplo, uma separação, quando tem a questão de lidar com padrasto, madrasta. Uhum. Então, aí eles levam essas questões para resolver o problema deles. Muitas vezes é isso que acontece. Entendi. Como se tá doendo, mas eu te levo para um lugar e ali você resolve. Mas, Isso. na verdade, é uma demanda da família, E né? aí o contrato é importante para isso, para a gente colocar qual é o nosso papel, qual a responsabilidade dos pais, o que é possível. Uhum. E muitas vezes a gente termina trabalhando com outros colegas juntos, né? Por exemplo, atendendo adolescente, um outro colega atende o pai ou a mãe, Sim, porque aí, sempre. né? Porque aí faz esse trabalho mais em conjunto, né? Mais em conjunto. E uma pessoa na terapia mexe, é como se fosse um quebra-cabeça. Toda família tem alguma mudança, porque é ação e reação. É verdade, é como uma peça de xadrez, né? Não tem como ficar mais do Isso. mesmo jeito. Não tem. Não tem mais ficar como não se desenvolver, né? Como não crescer. Não, que legal. E muitas vezes na família, que eu percebo também, é que a mudança é vista pelos outros de forma negativa. Os maridos, as esposas, você está mudando para pior. Mas é porque estava acostumado naquela zona de conforto, né? Uhum. De viver daquela forma que não era nada confortável, mas era adaptado. Exato, isso que você está falando é bem interessante, porque quando a gente começa a se autoconhecer, a gente começa a entender também quais são os nossos limites. Uhum. E a partir do momento que eu entendo quais são o meu limite, eu dou limite para você. Sim. E muitas vezes você está acostumado a invadir o meu espaço. E quando eu digo não, chega, para, isso o outro recebe de um lugar muito ruim. E aí muitas vezes diz: será que essa psicoterapia está fazendo bem para você? Será que é bom? Por isso que às vezes as pessoas dizem: o psicólogo muda a cabeça. Aham. Na Tem um verdade, poder. tem um poder. Na verdade, a gente não muda nada, a gente só leva o outro para dentro dele mesmo, não é isso? E como que tem essa resistência na sua experiência, Cris? Como é que você vê?
Você diz em relação. Aos outros, aos cônjuges, aos pais, à resistência ao cliente quando ele faz o processo de mudança. Eu acredito que, assim, né, é um processo mesmo que vai reverberar, né, em todo o contexto familiar, mas eu acredito que depois as pessoas conseguem reconhecer o benefício, né, do processo de terapia, consegue perceber a importância, a necessidade, a ressignificação, né, e a pessoa reconhecer a plenitude da pessoa que está ali naquele processo, né? Isso é verdade. Na minha experiência, eu gosto de dizer assim para os meus clientes, quando eles trazem. Eu digo para eles: você encarou a mudança. Você sabe. A pessoa que está do seu lado não sabe. Uhum, Então, você precisa contar para ela. Uhum. Você sempre fez tudo. Para De de repente, fazer. para de fazer, o outro não entende por que você parou de fazer. exatamente. Então, você precisa contar. Então, a terapia ela também funciona como isso, né? Do processo de levar o cliente para a família, para as relações. Os recontratos, né, com a Uhum. família. Ex- Casamento, filhos, amigos. Exatamente. Isso. Porque, assim, a terapia, ela serve como recurso, né? A pessoa ampliar os recursos para se relacionar, para conviver, seja no trabalho, seja em casa, né? Como mãe. Então, a pessoa explicar os novos recursos, as novas habilidades que ela está, né, recebendo ali daquele processo e, né, levar para o outro também, convidar o outro também para esse processo, né? Porque ninguém muda ninguém. Exato. Né? Ninguém Porque a muda. gente, né, a gente recebe muitos pacientes que, né, com queixa, é meu marido ou meu filho, na expectativa de mudança do outro, né? Mas o processo de mudança, ela começa de dentro para fora. O processo é nosso, né? Por isso que o nome é Exatamente. processo, né? E muitas vezes, quando a família percebe essa mudança, outras pessoas também vão para a terapia. Aí a Sim, gente fazemos as indicações de profissionais de confiança sim. para marido. Ah, não, inicialmente estava ruim, mas depois começa a ver a melhora. É como se a Ah, água decantasse, né? isso, Sossega e consegue ver a isso. transparência. Sim. Garotas, que delícia de conversa, né? Para que a gente possa encerrar, eu queria um recadinho de vocês sobre a psicoterapia, algo que você queira deixar de recado para as pessoas do que é, esse processo de psicoterapia. Por que é tão importante? Aline, por que é tão importante fazer terapia? Faça terapia. É um mergulho delicioso. A terapia ela serve não só para a gente olhar para as nossas dores, que todos temos, como também para ampliar para a nossa saúde mental, para ter relações mais saudáveis, para nos sentirmos mais felizes, porque a gente está acostumada a ter problemas e não precisa ser assim. Sim, A vida pode ser leve. isso é ótimo. E você, Cris, qual o recado? Eu tenho 2 recados. Um para os psicólogos, terapeutas, que, como diz Jung, né, quando você encontrar com uma alma humana, esteja somente com uma outra alma humana, né? Por mais que a gente tenha técnicas, recursos, ferramentas, o encontro, né, de estar ali com o outro, ouvindo o outro, é muito importante. E para todas as pessoas, eu gosto muito de uma frase do psiquiatra Adalberto Barreto, que ele fala assim, que quando a boca cala, o corpo fala. E quando a boca fala, o corpo sara. Então, a psicoterapia é um espaço de escuta, um espaço protegido, de permissão, de potência, né? Onde que a pessoa possa ser ouvida de forma empática, sem julgamento. Então, eu sou assim encantada com esse processo. Eu não me canso de olhar para mim e de estar aberta para ouvir, né, as almas que chegam até mim. Ai, que delícia, né? Eu também, como psicóloga, sinto isso que vocês estão falando, de como é importante a gente se autoconhecer. Porque quando a gente consegue se conhecer,
a gente consegue olhar para dentro da gente, a gente fica, inclusive, disponível verdadeiramente para o outro. E tem momentos também na vida da gente que está tudo bem. Não é que a gente precise da psicoterapia 24 horas. Ontem minha filha até me perguntou: mãe, você faz terapia todo dia? Não necessariamente. Quando eu necessito, eu busco. Quando eu não necessito, eu já estou no processo de alta, né? Então, tem processos. Psicoterapia é um processo, é um mergulho dentro de você. E se você quer mergulhar dentro de você e encontra as suas infinitas possibilidades, busque um psicoterapeuta, busque um terapeuta, de preferência que tenha feito formento. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Beijos no coração e até uma próxima. E um brinde a nós. E até mais.